Certo. Então, nós vimos na aula passada os conceitos, né, de substância pura, simples e composta, fizemos a distinção entre esses dois tipos de substâncias, e nós vimos que na natureza nós não temos essas substâncias puras encontradas com facilidade, né, isoladas. Então, a gente tem as substâncias unidas, né, juntas, associadas, formando as misturas, tá? Só recordar um detalhezinho, que foi a respeito do gráfico que representa as substâncias puras. Nós vimos que tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, as temperaturas elas são constantes, ou seja, não vai haver variação dessa temperatura enquanto aquele estado físico anterior todo, né, desaparecer. Então, enquanto houver, por exemplo, estado sólido, vai permanecer o ponto de fusão constante, né? Enquanto houver estado líquido, também vai permanecer constante. Então, esse gráfico é o que representa lá a substância pura. E aí, hoje a gente vai ver as misturas, né? Conceito, gente, vocês já sabem, eu não vou nem perder muito tempo falando aqui dos conceitos. A gente já sabe que nas misturas é uma associação, uma união de duas ou mais substâncias puras, né? Diferentes, e aí a gente vai ter as misturas. Nós vimos também que as misturas elas podem se subdividir em misturas homogêneas e heterogêneas, justamente dependendo do aspecto físico, né, do aspecto visual. Então, se nós temos uma única fase, né, um único aspecto visual, a gente vai ter uma mistura homogênea. Se tem dois ou mais aspectos visuais, ou seja, duas ou mais fases, nós vamos ter aí misturas heterogêneas, tá? E as misturas também vão apresentar pontos de fusão e de ebulição diferentes das substâncias que formam a mistura, e isso vai ser indicado também no gráfico, né? O gráfico de uma mistura vai ser diferente de uma substância pura, tá? A gente vai ter, em geral, as misturas tendo ponto de fusão, ponto de ebulição variando. Então, o ponto de fusão não vai ser retinho, não, né? Nem o de ebulição, vai ser mais inclinado. Então, a gente vai ter em geral isso. Mas existem misturas que se comportam como substâncias puras, ou no ponto de fusão, ou no ponto de ebulição. Ou seja, apresentam ponto de fusão constante ou ponto de ebulição constante. Não vai ocorrer de uma mistura apresentar tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição constante. Isso não acontece, tá bom? Se acontecer isso, não é mistura, é uma substância pura, tá bom? Então, por conta disso, dessa semelhança aí das misturas com as substâncias puras no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, elas vão receber uma subdivisão, que é justamente o que a gente já viu, que são as misturas eutéticas e azeotrópicas, tá? Então, sem se prender tanto no conceito de mistura eutética e azeotrópica, mas observando o gráfico, que é o que importa para a gente, o que a gente pode observar aqui no gráfico de uma mistura eutética, tá? Eu até destaquei aqui, né? A mistura eutética, ela vai ser semelhante a uma substância pura somente em relação ao ponto de fusão, tá? Por quê? Porque na substância pura, esse ponto de fusão ele é constante e na mistura eutética ele também é constante, tá? Então, aqui, ó, tá? Nessa linhazinha vermelha, a gente vê que essa temperatura de fusão ela é constante, ela não vai variar. Já o que acontece lá em cima, lá no ponto de ebulição, ó, no ponto de ebulição, ele é variável, tá subindo, não se mantém constante, tá? Então, a mistura eutética é aquela que vai se assemelhar à substância pura somente no ponto de fusão, tá? Que também é o ponto de solidificação se a gente tem a mudança de estado físico ao contrário, né? Nesse gráfico aqui, subindo essa escadinha, a gente tem a mudança do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Se for o processo inverso, tá bom? Descendo a escadinha, quando chegar bem aqui no ponto de fusão, vai ser também um ponto de solidificação, tá? Então, o gasoso passando para o líquido passando para o sólido, solidificação. Por isso é que aqui no slide tem ponto de solidificação ou ponto de fusão, que vai ser a mesma temperatura. Muito bem. A mistura azeotrópica vai se assemelhar à
substância pura somente no ponto de ebulição, lá em cima, ó. Só aqui no ponto de ebulição que a gente vai ter a temperatura constante. No ponto de fusão, que é esse aqui de baixo, esse degrauzinho aqui, ó, vocês estão vendo que ele está inclinado. Então, isso aqui não está indicando que é constante, está variando, tá bom? Mas lá em cima, ó, ele é retinho aqui, então constante. Então, a mistura azeotrópica vai ser semelhante, vai ser igual à substância pura somente no ponto de ebulição ou ponto de condensação, pela mesma razão que eu expliquei no anterior, né? Se a gente vai subindo aqui a escadinha, está mudando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e se faz o processo inverso, do gasoso para o líquido, aí a gente tem condensação, né? E do líquido para o sólido, tá ok? Então, essa é a explicação aqui para os gráficos, só recordando que a gente já viu isso e falou bastante sobre isso. No final, eu deixo espaço para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Aqui foi um exercício que nós fizemos até em sala de aula, vamos só recordar rapidão aqui, né? Onde é que a gente tem, então, esses gráficos aqui, o que eles vão representar aqui para a gente? Se é substância pura, se é mistura eutética, se é mistura azeotrópica, tá certo? Vocês vão ter lá também gráficos para vocês analisarem, tá? Na avaliação vai ter isso, vai ter gráfico, vocês vão dizer, é mistura eutética, é mistura azeotrópica, é uma substância pura. Então, vejam, aqui, ó, esse primeiro gráfico, que é o do chumbo, tá? O que a gente observa aqui, ó? É aqui no gráfico, né, esse degrauzinho aqui, ó, ele está reto. Essa temperatura ela é constante. Aqui também, ó, constante, tá? Então, não está variando. O que significa? Que esse primeiro gráfico aqui representa uma substância pura. É o chumbo, né? Então, o chumbo, quando ele passa do sólido para o líquido, enquanto tiver chumbo no estado sólido, vai estar constante a temperatura em 327 graus. A partir do momento que não tem mais nada no estado sólido, aí a temperatura volta a subir, tá bom? Ela vai voltar a subir. E quando tiver ali estado sólido, líquido e gasoso, então, enquanto tiver substância no estado líquido, enquanto todo o líquido não passar para o estado gasoso, a temperatura também vai se manter constante, ó, 1.749 graus, tá bom? Então, aqui é substância pura. No estânio, nesse gráfico aqui, o gráfico é semelhante ao do chumbo. Aqui a gente tem, ó, também temperaturas constantes, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição. Então, nós vamos ter aqui também uma substância pura, tá? Nesse gráfico C, o que a gente tem? Aqui embaixo já diz que é mistura, mas independente disso, a gente analisa, né? Nesse gráfico aqui, o que a gente observa? Desculpa. A gente tem aqui, ó, uma temperatura constante, aqui no ponto de fusão, e aqui, ó, no ponto de ebulição, a temperatura ela é variável. Que tipo de mistura é essa? Eutética ou azeotrópica? Então, aqui a gente vai ter uma mistura eutética, porque a mistura eutética vai ter ponto de fusão constante, mas o ponto de ebulição vai ser variável, tá? Se fosse azeotrópica, era o inverso, né? Aqui embaixo estaria variando e aqui em cima seria constante, ponto de ebulição constante, tá bom? Vamos seguindo aqui. Bom, então nós vimos a classificação das misturas. A gente tem mistura homogênea, que são aquelas que apresentam uma única fase, um único aspecto visual, né? Então, a gente não consegue distinguir as substâncias que estão ali misturadas. Não dá para, visualmente, a gente conseguir distinguir, nem utilizando um microscópio, né? Nem utilizando o microscópio, nem olhando mesmo a mistura, né? A olho nu, como a gente diz, tá? Então, ela apresenta apenas um aspecto visual. Aí eu coloquei vários exemplos aqui. Água e sal, água e açúcar, a gasolina e o álcool, tá? Etanol é álcool, o álcool comum. Então, a mistura da gasolina e do álcool, não, a gente não consegue visualizar, eles estão completamente ali misturados, então não dá para ver as substâncias ali. O ar atmosférico, que é formado por vários gases, né? A gente tem gás nitrogênio, oxigênio, gás hélio, gás carbônico, até vapor d'água a gente tem e não consegue distinguir, tá? Ácido acético e água é vinagre e água, tá? Esse vinagre que a gente consome em casa, na verdade, ali é uma mistura homogênea de água e ácido acético, tá? Que o nome
químico do composto é ácido acético, tá? O petróleo também é uma mistura homogênea, justamente porque a gente tem inúmeras substâncias ali misturadas, mais de 500 substâncias misturadas ali no petróleo, e a gente não consegue distinguir essas substâncias, tá bom? E o soro fisiológico, que também é uma mistura de praticamente de água e sal, né? Então, vamos lá. Seguindo. Misturas heterogêneas, aí a gente já consegue distinguir os aspectos visuais, né? A gente tem duas ou mais fases, dois ou mais aspectos visuais. Aí coloquei aqui exemplos, o granito, lembra que eu falei, o granito é aquela pedra que é utilizada como bancada na cozinha, sei lá, como piso, né? Então, o granito ele é uma substância que é formada, uma mistura que é formada por 3 substâncias, que é a mica, o feldespato e o quartzo, onde a gente consegue visualizar cada uma das substâncias. Então, cada substância no granito vai corresponder a uma fase, tá bom? Então, só o granito ele é formado por 3 fases. A fase da mica, do feldespato e do quartzo, tá? A gente tem aqui outros exemplos. Água e areia, água e óleo, água e gasolina, que não se misturam, então a gente consegue distinguir. E aqui nós temos aquelas misturas que são chamadas de coloides, que é o leite e o sangue. Visualmente, olhando a olho nu, a gente não consegue visualizar as fases, mas quando a gente coloca no microscópio, a gente consegue visualizar as substâncias que estão ali formando essas misturas, tá? Então, leite, sangue, algumas tintas, né, alguns pigmentos são chamados de colóides, e os colóides são misturas heterogêneas, não esqueçam disso, tá? Então, são misturas heterogêneas especiais, que podem ser visualizadas as suas fases apenas com o auxílio do microscópio, tá bom? Então, é o que a gente tem aí, aqui alguns exemplos, né? Mistura homogênea, a gente observa aqui, ó, um único aspecto visual, que a gente chama de fase, né? Um único aspecto visual. Aqui a gente tem na heterogênea pelo menos 2, né? 2 fases, no mínimo 2 fases, né? Ou 2 aspectos visuais, tá bom? E aí, para a gente ver esses exemplos aqui, recordar isso daqui, ó. Aqui é uma mistura homogênea, porque a gente só tem um aspecto visual. É uma mistura porque ela é formada por água e açúcar, completamente dissolvidos, né? Então, um aspecto visual, uma única fase. Aqui nós temos água e óleo, tá bom? 2 aspectos visuais, 2 fases, tá? E aqui nós temos a água com gás, né? A água gaseificada, onde a gente observa aqui as bolinhas do gás, tá bom? Então, também uma mistura heterogênea, tá? Aqui aquele exercício que a gente fez, né? Lembrando aqui, importante é ver a questão das fases e dos componentes, turma, que são coisas distintas, tá? A fase é o que a gente consegue observar, ok? E os componentes são as substâncias que estão ali dissolvidas, misturadas, certo? Então, vejam, aqui, nesse primeiro aspecto, né, nesse primeiro sistema, a gente tem 3 fases, a gente tem a fase do óleo, a gente tem a fase do gelo e tem a fase da água, ok? Mas se eu perguntar quantos componentes, quantas substâncias diferentes nós temos aqui nesse primeiro sistema, nós temos apenas 2 substâncias, que é o óleo e a água, tanto na forma de água líquida quanto do gelo. Então, essa primeira mistura aqui nós temos 3 fases, tá? Fase do óleo, do gelo e da água, que é o que a gente consegue observar, e nós temos apenas 2 componentes, que é o óleo e a água, tá bom? No segundo sistema aqui, nós temos gelo e temos a água gaseificada, tá? Quantas fases a gente consegue observar? 3 fases, que é a fase do gelo, a fase da água e a fase do gás, né? Porque a gente consegue observar as bolhas de gás ali. Então, nós temos 3 fases. E quantos componentes? Apenas 2 componentes. Quais são eles? A água, tanto seja na forma de água líquida quanto o gelo, é água. E temos o gás, que no caso aqui na água com gás ou no refrigerante é o gás carbônico, tá bom? Então, a gente tem o gás e tem a água aqui como componentes dessa mistura. Aqui, ó, no terceiro sistema, a gente tem óleo, as fases, né? Temos a fase do óleo, temos a fase aqui do gelo,
Temos a fase aqui da água salgada, né? Uma única fase, é um único aspecto visual. E aqui nós temos um pedaço de granito, que eu já falei para vocês que só no granito nós temos 3 fases, que é a fase da mica, do feldspato e do quartzo. Então, nesse sistema aqui, nós temos quantas fases? Ó, 3 fases no granito, temos a fase da água salgada, temos a fase do gelo e temos mais uma fase que é a do óleo. Então, nós temos 6 fases aqui nesse sistema, tá bom? E quantos componentes nós temos aqui? Nós temos o componente do óleo, nós temos o componente da água, que é a água na forma de gelo e a água líquida, aqui é um componente. Nós temos o sal, que aqui é a água salgada, e nós temos mica, quartzo e feldspato, né? Então, nós temos 6 componentes aqui, tá bom? Então, fiquem atentos a esses detalhezinhos, tá bom? Vamos lá. E aí, métodos de separação de misturas, que são métodos utilizados para separar os componentes de uma mistura. E nós temos métodos tanto para separar misturas homogêneas, quanto misturas heterogêneas, tá bom? Então, a gente tem que visualizar o tipo de mistura que nós temos. Tem várias formas da gente escolher o método. Seja pelo tipo de mistura, seja pelo tamanho das partículas que formam aquela mistura, seja pelo aspecto físico, né, o estado físico daquelas misturas, se são líquidas, daquelas substâncias se são líquidas, se são sólidas. Então, a gente leva em consideração vários critérios para a gente utilizar o método adequado para separar cada mistura. Vamos passar rapidinho aqui uns que são bem simples e detalhar um pouquinho aqueles que são mais complexos, tá bom? Então, nós vimos aqui, primeiramente, os métodos para separar misturas heterogêneas. A gente viu a catação, e aí, gente, basta ler, tá? Catação, ventilação, tá bom? Esses aqui são bem simples, né? A gente viu a levigação, que é o que é utilizado nos garimpos, que é o arraste das partículas mais leves pela água, né? A levigação. Esses que têm os termos mais complicadinhos, vocês dão uma lida, vejam, tem as fotos, né, tem os exemplos. Peneiração ou tamização, é utilizar a peneira. Então, aqui, ó, eu mostrei para vocês todas as imagens aí de cada método. Filtração, ok? A filtração a gente vai utilizar para separar uma mistura que seja formada de sólido e líquido e também de gás e sólido, né? É o exemplo do ar-condicionado. Aqui tem o exemplo, né, do uso do papel de filtro, né? Aqui é o funil. Então, aqui a gente tem uma mistura, por exemplo, de água e areia. A gente pode utilizar a filtração, tá bom? Então, vejam que depende também do tipo de mistura que a gente tem. Lembrando que todos esses métodos são para separar misturas heterogêneas, tá? Heterogêneas. Ok. Vimos a sedimentação e decantação. Vamos olhar a figura que fica melhor da gente relembrar. A gente tem, por exemplo, a água e a areia. Eu deixo essa mistura em repouso. A areia ela vai sedimentar, ou seja, se depositar no fundo do recipiente, tá bom? E depois, com muito cuidado, eu vou retirar a água através do processo da decantação. Então, sedimentação e decantação são processos que ocorrem juntos. Caso tenha lá na avaliação, para vocês indicarem o método que é utilizado na separação, por exemplo, de água e areia, pode ser filtração, mas se não tiver essa opção, lembrem que sempre tem sedimentação e decantação associados, não pode ser um dissociado do outro. Se só deixar sedimentar, não separou nada, gente, tá? Continua a água e a areia no fundo do recipiente, não separou. Então, depois que sedimenta, tem que fazer a decantação, tá bom? O processo que acelera esse método aqui é a centrifugação. Antes disso, tem o funil de decantação que serve para líquidos, né? Então, quando eu tenho dois líquidos que não se misturam, água e óleo, água e gasolina, não se misturam, o que a gente faz? Deixa eles em repouso, essa mistura em repouso. O líquido que é mais denso, que é mais pesado, ele vai se depositar no fundo do funil, na parte de baixo do funil. A gente abre aquela torneirinha lá, escorre todo o líquido e o outro fica retido no funil, tá bom? Fecha a torneira, um fica retido no funil, o outro é colhido ali recolhido no recipiente, tá bom? A centrifugação é o método que é utilizado para acelerar o processo de sedimentação e de decantação.
A gente tem o exemplo aqui da centrifugação do exame de sangue. O sangue, lembrem, sangue é uma mistura heterogênea, é um colóide. Então, ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, que são os elementos figurados, tá? Os glóbulos brancos, vermelhos, né? Então, a gente usa a centrífuga, ela gira a muita velocidade, toda a parte sólida vai ficar depositada no fundo do recipiente, que no caso é um tubo de ensaio, e aí a gente consegue separar essa mistura. Imantação, separação magnética, isso aí é fácil, né? Quando tem ferro, tá? Na mistura. Tem uma mistura lá de ferro e areia, limalha de ferro, que é o pó de ferro e areia. O que a gente faz? Usa um ímã. O ímã vai atrair, né? O ferro, a limalha de ferro, e pronto, a gente faz a separação, tá bom? Então, é rapidinho só recordando. Dissolução fracionada, quando a gente tem, por exemplo, sal e areia. Sal e areia, um dos dois componentes é solúvel em um líquido, a água, né? Então, sal dissolve na água, a areia não. Então, o que a gente faz? Adiciona água, dissolve ali, né, o sal, depois pode utilizar ou a filtração ou a sedimentação e a decantação para separar a água salgada, agora, né, a água salgada da areia. E depois a gente pode utilizar a evaporação para tirar a água e ficar só com sal, tá bom? Então, a gente tem aqui a representação. Vamos passar para as misturas homogêneas que tem métodos um pouco mais, são simples, mas mais detalhadinhos. Agora, misturas homogêneas, né? A gente tem a vaporização, que é deixar a água evaporar, por exemplo. A gente tem água e sal. Deixa a água evaporar e fica só com o sal, né? E perde-se um componente. Então, na vaporização, fatalmente a gente vai perder o componente líquido, porque ele vai evaporar, tá? E a gente vai ficar só com o componente sólido. Então, é um método que separa um sólido do líquido, mas que a gente perde o componente líquido, tá bom? É o que ocorre, por exemplo, nas salinas, onde a gente tem a evaporação da água e fica só com o sal marinho, né? Então, é o que a gente tem nas salinas. E aí nós temos a destilação simples, que é um método semelhante à vaporização, tá bom? Também vai separar um sólido de um líquido. O detalhe é que na destilação simples, nós não vamos perder o componente líquido. Ele vai ser evaporado, ele vai condensar dentro do condensador, você só recordando, condensa, é obtido aqui, ó, o sólido fica dentro do balão e o líquido é obtido lá no outro recipiente, pode ser um Becker, pode ser um Erlenmeyer, a gente obtém os dois componentes aqui na destilação simples. E, por fim, nós temos a destilação fracionada. Destilação fracionada é aquele método que a gente separa vários líquidos de acordo com os seus pontos de ebulição, tá? Então, lembrem disso. Destilação simples separa sólido de líquido. Destilação fracionada separa líquidos, vários líquidos. Então, se eu tenho água junto com... Água não, desculpa. Álcool, junto com gasolina, junto com óleo diesel, junto com éter, certo? São vários líquidos ali que se misturam, não dá para a gente visualizar a fase de cada um, porque ali é uma mistura homogênea. Então, eu vou utilizar o quê? A destilação fracionada, porque a cada temperatura de ebulição daquela substância, ela vai sair, as outras vão ficando, e ela vai ser retirada. Quando ela sai totalmente, a temperatura volta a subir, aí a gente vai tirar outra substância daquela mistura de líquidos, ok? Então, a gente tem aí a destilação fracionada. Ok, turma?